cheio de graça e verdade. A verdade da graça é que eu sou filho. A graça da verdade é que eu não sou mais escravo, eu sou livre. A verdade me mostrou a graça de ser aceito e amado. A graça me mostrou a verdade, e o medo já não me domina mais. A incerteza teve um fim, eu descobri quem sou e quem Jesus é. A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, estamos daqui a pouco iniciando em nome de Jesus esse momento de reflexão da palavra do Senhor. Então daqui a mais ou menos a 5 minutinhos estamos iniciando em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. A verdade me mostrou a graça de ser aceito e amado. Já digo, em outros. A graça me mostrou a verdade, e o medo já não me domina mais. A incerteza teve um fim, eu descobri quem sou e quem Jesus é pra mim. Andou entre nós, viveu entre nós, se apaixonou, se entregou, amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Emily. Graças a A Deus, paz do Senhor, irmãos. por esse momento que estamos iniciando aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite, né? Glória a Deus. Deixa eu ver se o seu som está funcionando aqui. Louvado seja... Tá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então os irmãos entrem aí que a gente vai dar início. Vamos orar ao Senhor, fazer uma oração para que o Senhor nos direcione nessa noite. Glória a Deus. Eterno Deus e Santo Pai, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, a falar um pouco do teu amor, da tua palavra. Tu que és fiel e poderoso, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos oriente, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia. Assim, para que nós possamos, Pai, estar sempre, Senhor, dentro da tua palavra. Nos ensina a guardá-la, Senhor, para que assim possamos chegar na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus com o hino antes de darmos início. Essa aqui não tem. Tem. Não, eu louvo com você. O hino 42 da harpa cristã. Saudai o nome de Jesus, arcanjos os prostrai, arcanjos os prostrai.
eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroa. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um não? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um não? Pai do Senhor, irmão a todos, né? Louvado seja o nome. Vamos iniciar, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos hoje estudar, louvado seja o nome do Senhor. Falamos sobre da igreja de Filadélfia, né? Essa igreja que o Senhor não encontra nenhuma repreensão. Semana passada nós estivemos falando sobre a igreja de Sardes e hoje nós vamos falar um pouco sobre esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quem estiver aí em casa, quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia lá no livro, no capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ler do versículo 7 ao 12. Você vai ser sem contar. Quer ver? Diferente. Apocalipse. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Jesus para todo sempre. Apocalipse, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3. A partir do versículo de número 7. Em nome de Jesus. E ao anjo da igreja. Vamos passar a ler. Né? Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore, prostrados a teus pés.
Essa igreja, ela fica na Turquia, né? Hoje cidade conhecida como Al-Azir, e o seu significado significa amor fraternal. Então, o interessante dessa igreja é que ela não houve repreensão do Senhor. Ela foi fundada no ano de 138 por Átalo II, rei da Pérsia, que tinha por apelido Filadélfia, né? Então ficou conhecida aí como a cidade de Filadélfia, né? Ficava a mais ou menos 40 quilômetros da cidade de Sardes, ficava na Lídia. No ano 17 depois de Cristo houve um grande terremoto nessa cidade, né? E ali a igreja de Filadélfia representa o grande avivamento da igreja do Senhor Jesus, né? Como nós sabemos e como nós temos falado ao longo dessa meditação que nós temos sempre feito nas igrejas do Apocalipse, nós vemos que cada igreja representa um período profético da igreja. A igreja de Filadélfia, ela representa o período do avivamento da igreja, né? O avivamento ali, louvado seja o nome do Senhor, que ocorreu mais ou menos no... Glória a Deus. Vários avivamentos, vamos dizer, vários avivamentos que ocorreram mais ou menos já na Idade Média, no início da Idade Média. Então, nós analisamos alguns textos, alguns pontos desta igreja, e nós vamos iniciar no versículo 7, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que o Senhor ele começa falando características de si próprio. Veja que no verso de número 7, ele vai dizer: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo e verdadeiro. Então nós vemos que santo e verdadeiro são características de Deus. Não há ninguém mais santo nem verdadeiro do que o nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele começa dizendo da seguinte maneira, no decorrer do versículo ele vai dizer: o que é verdadeiro, o que tem a chave Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Veja essas características, irmãos. Veja que ele começa dizendo a chave de Davi. O que é que simboliza esse texto? O que é que quer dizer a chave de Davi dentro desse texto, né? A chave de Davi, se nós formos lá em 2 Reis, né? 1 Reis capítulo 9 e 5, nós vamos ver que o Senhor ele faz uma promessa. Essa promessa seria de perpetuar o trono de Davi, da descendência de Davi. Então, a promessa é que um rei se assentaria sempre no trono de Davi, ou seja, na verdade, o Senhor estava falando da chave da eternização do seu reino. Que nós vamos abrir aqui lá em Lucas 1,33, nós vamos encontrar uma profecia, Evangelho de Lucas. Que diz assim, quando o anjo, né, ele faz a predição do nascimento de Jesus sobre Maria, ele diz o seguinte: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então veja bem que o Senhor está dizendo que ele tem a chave, ou seja, ele tem o reino de Davi, né? Ele tem o poder. A chave, quem tem a chave, na verdade, vai simbolizar o poder. Então Deus ele tem o poder, ele tem o reino. E nós vamos ver lá no versículo na frente que lá no decorrer desse versículo, que ele vai dizer o seguinte: e que abre e ninguém fecha, glória a Deus, e que fecha e ninguém abre. Então isso na verdade significa a autoridade e o poder de Deus, o poder da decisão de Deus, né? O que Deus ele tem, a autoridade que Deus tem, ou seja, não há ninguém mais autoritário do que Deus, porque o que Deus define, o que Deus decreta, o que Deus realiza, isso ninguém pode, na verdade, voltar atrás. Se Deus fala alguma coisa, como se diz aquele, Deus falou, está falado. Glória então esse texto nós vamos encontrar a autoridade do reino de Deus, do que Deus é, né? Do que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Ou seja, o que Deus faz, nenhum homem tem a capacidade de desfazer. Ou seja, nenhum homem pode mudar o que Deus determinou para essa terra. Então o Senhor está dizendo que o reino de Deus é um reino soberano. É um reino que um dia nós vamos reinar com ele. Mas o reino de Deus, o poder de Deus está acima. Então Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Deus é um ser, louvado seja o nome do Senhor, grande, rico e misericordioso. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós vamos ver ainda, deixa eu voltar aqui para Apocalipse, no versículo 2, perdão, no versículo 8, que diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Veja bem, vamos parar aqui e frisar um pouco nesse texto, nessa parte, em que o Senhor diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, né? E ninguém pode fechar. Veja o que é que o Senhor diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o que é que significa uma porta aberta, né? É que ninguém, o que é que o Senhor estava dizendo para a igreja ali? Que eu abri a porta da igreja quem abre é Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que ninguém, na verdade, o que o Senhor estava dizendo para aquela igreja é que ninguém pode subsistir a igreja do Senhor. Glória a Deus. Quando nós vamos ver no passar dos séculos, vamos ver a história da igreja, nós vamos ver que diante de tudo a igreja ela passou por muitas perseguições. Desde o Império Romano, né, entre muitas histórias que nós fomos analisar, a igreja ela passou, e hoje ela ainda é martirizada. No nosso país a gente ainda tem uma certa liberdade por enquanto, mas vamos ver países como a Coreia do Norte, como a China, entre outros, principalmente os países comunistas, a igreja ela é perseguida. Mas diante de tanta perseguição, de tantos mártires que sofreram, a igreja ela subsiste. Por quê? Porque é uma promessa de Deus que a igreja, nada poderia fechar as portas da igreja. Nada, absolutamente nada. Então isso é uma promessa de Deus. A promessa para a igreja, veja que o Senhor estava falando para a Filadélfia, que essa porta que ele abre, ou seja, né, que ele tinha posto uma porta aberta diante deles, e esse ninguém podia ter a força. Ou seja, por mais que aqueles irmãos venham a sofrer, ser perseguidos, por mais que a igreja venha a ser massacrada, mas a igreja do Senhor, ela resiste a qualquer tempo, aleluia, a qualquer tribulação, a qualquer dificuldade. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que venham tempos difíceis, mas a igreja do Senhor sempre permanece de pé. E isso é uma promessa. Nós vamos ler lá em João, voltando um pouquinho à Bíblia, nós fomos um pouquinho lá em 1 João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja capítulo 4, versículo, perdão, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 4 e 5. O que é que o texto vai dizer aqui? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos aí que estão em casa encontraram. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 5, versículo 4 e 5. Capítulo 5, versículo 4 e 5. É de 1 João, não é do Evangelho de João, não. Então veja bem, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? O Senhor está dizendo aqui na sua palavra: porque todo que é nascido de Deus. Então, a partir do momento que o homem é nascido de Deus, a Bíblia diz que ele vence, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que nós vencemos o mundo? Porque nós conseguimos vencer o pecado. Porque muita gente conseguiu passar, foram martirizados. Por quê? Porque você imagina ali, a pessoa, ela está prestes a ser jogada numa fogueira, a pessoa está prestes a ser presa, a ser decapitado, passar por muitas privações, passar por muito sofrimento, fome, sede. Por que alguém suporta tudo isso e não nega o nome de Jesus? Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, somente aquele que é nascido de Deus, tem a capacidade, a condição de sofrer perseguições e não desistir. Por que isso, irmãos? Porque dentro de nós há o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a suportar os sofrimentos. Então, quando a igreja é uma igreja que passa a buscar a Deus, que passa a orar, que vive pela palavra, quando ela é oprimida, quando ela é perseguida, Deus ele derrama graça suficiente para que a gente possa suportar as aflições. Então, a gente não precisa ter medo, por quê? Porque não é eu que vou ter forças para suportar. Até mesmo porque se a gente encontrasse uma arma na nossa cabeça, né, agora, nesse momento agora, e a pessoa olhasse para nós e você não é de Jesus, se fosse de nós mesmos, na nossa coragem humana, as atitudes, talvez nós não suportaríamos, mas há um Espírito Santo em nós. Então, quando nós nascemos de Deus, quando nós somos
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós também recebemos as forças para suportar todo mundo. Mateus 16, 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso foi a igreja, o que o Senhor... Vamos lá para os evangelhos. Vamos lá para Mateus 16. Capítulo 16, verso 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus 16, 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 16, 18. Que diz o seguinte. Pois também eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja bem que a nossa força, a subsistência da igreja, a existência, a passagem dos séculos e séculos, e a igreja está de pé, é uma promessa de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela sempre vai existir. Até que o Senhor venha, ela sempre vai existir. Por quê? Porque existe uma promessa sobre nós. Sobre todos aqueles que forem fiéis. Né? Então, quando se começa a perseguição, quando se começa a opressão à igreja, é claro que muitos vão desistir. Mas aquele que desiste é aquele que nunca teve um encontro com o Espírito Santo. Porque aquele que realmente possui o Espírito Santo, aquele que possui Deus, aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, ele recebe forças, louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que ele, louvado seja Deus, possa resistir todo o mal. E essa força, ela vem do Senhor. Então nós não devemos temer. Eu já vi muita gente, por exemplo, preocupado. Se houver uma perseguição hoje na igreja, o que é que eu vou fazer? Né? Se houver... Eu não tenho forças para suportar. Mas a força não vem de nós. A força, ela vem de Deus. E nós não devemos se preocupar, porque isso é a promessa de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. Então lá em João, capítulo 15, esse texto, vamos lá para o Evangelho novamente. João, capítulo 15. Evangelho de João. Evangelho de João. Não é as cartas, são o Evangelho de João. Capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelos irmãos que estão assistindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Capítulo 15, versículo 18 ao 20, vai dizer aqui, ó, o que Jesus disse para os discípulos. Eu acho interessante esse texto. Se o mundo vos aborrece, preste atenção, sabei que primeiro do que vós me aborrece a mim. Se vos fosse do mundo, o mundo amaria, que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Louvado seja Deus. Veja o que é que o Senhor começa dizendo. Olha, o Senhor diz aqui: se o mundo vos aborrece, então primeiro, sabei que primeiro que vós aborreceu a mim. Então Jesus está dizendo, se o mundo, em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Se o mundo aborreceu a mim, né? Se o mundo me perseguiu, também vai perseguir a igreja. Então, da mesma forma que Jesus foi perseguido, que Jesus foi morto, muitos cristãos foram mortos por causa do Evangelho, rejeitados por causa do Evangelho, né? Aí ele vai dizer, se vocês fossem do mundo, né, o mundo amaria. Então a igreja, a partir do momento que a igreja, o interessante é aqui, ó, vamos frisar aqui, a partir do momento, veja o que Jesus diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, se a igreja, se o mundo ama a igreja, é porque a igreja ela não está vendo a palavra de Deus. Se o mundo está vivendo de bem com a igreja, é porque a igreja ela não está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. A partir do momento que a igreja ela começa a pregar a verdade, porque nós temos que entender que o Evangelho de Jesus, ele confronta, ele vai contra o nosso pecado. Né? Eu já ouvi até alguns pregadores dizendo que o seguinte, se a pregação do Evangelho ela não confrontar, então ela não é uma pregação. Se ela não apontar algum erro, se ela não apontar algum pecado, então ela não se torna pregação. Então o que é que acontece? Louvado seja Deus.
Então Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria. Então se o mundo amar a igreja, se o mundo não perseguir a igreja, é porque a igreja não parece com a igreja está parecendo com o mundo. Porque a partir do momento que a igreja prega a verdade, a gente sabe que a verdade ela dói, tem acreditado que a verdade dói, né? Que quando a gente rebate de frente, quando a gente bate contra o pecado, quando a gente bate contra a corrupção e diz que tudo isso é condenável aos olhos de Deus, as pessoas elas vão, por não aceitar, porque o ser humano já é natural dele, pela sua natureza carnal, ele não quer aceitar se consertar, eles não querem aceitar corrigir o seu erro, então isso vai bater no fundo, no erro, e a igreja ela começa a ser perseguida, porque infelizmente, louvado seja Deus, as pessoas não querem aceitar a verdade de Jesus Cristo. Mas ele diz aqui no verso 20, lembrai-vos que vós não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguirem, também vos perseguirão. Então Jesus está dizendo, se a mim perseguirem, se perseguiram a mim, vocês também vão ser perseguidos. Então Jesus está dizendo, vocês não são melhores do que eu. Então se eu sofri, se eu fui perseguido, então nós temos que estar prontos para isso, irmãos. Está na palavra de Deus que a igreja ela vai ser perseguida. Está na palavra de Deus também que o Senhor vai sustentar a igreja. Então nós temos que entender que apesar da perseguição que nós temos que enfrentar, das lutas que nós temos que enfrentar, nós não estamos só nessa batalha. Como nós vimos anteriormente, os textos que nós vemos dentro da palavra, que nós estamos acobertados pelo Espírito Santo e por Deus, que é aquele que há de nos dar forças para suportar todos os momentos difíceis da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, voltando lá para Apocalipse, capítulo 3, né, ainda no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, depois ele fala da porta aberta, ele vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem, pouca força, vamos frisar, vamos fazer isso aqui uma palavra-chave da nossa pregação. O que é pouca força? Está relacionado com a aparência de fraqueza, né? Uma aparência que aquela igreja aparentava ser uma igreja fraca, né? Uma igreja que não tinha recursos, uma igreja que as pessoas olhavam para ela e desprezavam. Mas o Senhor diz o seguinte, tendo pouca força, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Que para o mundo a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas diante de Deus ela se tornava forte, ela se tornava uma igreja corajosa. Por quê? Porque ela tinha guardado a palavra de Deus, né? E no tempo da adversidade, no tempo da dificuldade, nós temos que aprender a guardar a palavra. Glória a Deus. Porque eu vou frisar aqui um ponto, louvado seja o nome do Senhor, e isso aí a gente vai falar mais na frente também um pouco, é que as pessoas hoje, a igreja dos dias de hoje, os evangelistas, os pregadores, aqueles que se denominam adoradores do Senhor, eles estão muito preocupados em se apresentar para o mundo e não para Deus. É isso que as pessoas se preocupam hoje. Eu tenho que aparecer, a minha igreja tem que fazer eventos grandes, a minha igreja tem que ser a maior igreja, tem que fazer vou chamar fulano de tal, que é cantor famoso. É isso que as pessoas estão preocupadas. Mas isso diante de Deus não demonstra grandeza. Uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja forte diante de Deus não é aquela que faz os grandes eventos, não é aquela que tem os dízimos mais altos, mas é aquela que está guardando a palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Essa é a igreja que diante de Deus se torna grande, se torna forte, se torna uma igreja louvada, rica, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu queria trazer, vamos lá para João novamente, para o Evangelho de João. Mas antes eu queria também ler um texto em Mateus capítulo 6, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor vai dizer o seguinte, guardai-vos de fazer vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos a eles. Aliás, não tereis galardão que o vosso Pai está no céu. Olha o que o Senhor diz aqui, que nós não devemos guardar o quê? De fazer o bem, né? Você já viu lá a igreja dando cesta básica e tendo que botar numa rede social. Uma igreja fazendo uma obra social e tendo que botar aí no YouTube, no Facebook, para que elas possam aparecer, né? Louvado seja Deus. Então a obra que nós fazemos para Deus, ou a obra que nós fazemos para alguém, tem que ser oculto, porque Deus é quem vai nos recompensar. Glória a Deus. Não, a gente não tem que se preocupar de aparecer. Eu estou evangelizando, mas ninguém está vendo. Mas a minha preocupação não é que alguém veja, né? Eu não preciso. Nós temos que entender que nós não vamos trabalhar
para o reino do mundo. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Glória a Deus. Não importa se o mundo vai nos ver. Não importa se você é um pregador hoje e amanhã ninguém vai lhe colocar no púlpito famoso. Num púlpito ou lhe chamar para os grandes eventos. Isso não importa. Se você passar o resto da sua vida pregando numa praça, pregando numa esquina, visitando de casa em casa, glória a Deus. Glória o a reino Deus. de Deus está te vendo. O próprio Senhor está te vendo e nos recompensará. Louvado seja o nome seu. Aí voltando aqui para João, o Evangelho de João, capítulo de número 14, e verso 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele vai dizer o seguinte. Quer que os irmãos achem aí para a gente possa compartilhar esse texto. Ele vai dizer o seguinte. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares e guardares os meus mandamentos. Então a gente falou até um pouco disso semana passada. Que Deus está disposto a atender as nossas orações. Mas nós temos que entender um segredo que houve naquela igreja de Filadélfia. É que ela guardou a palavra. Então não espere, nós não podemos esperar forças, nós não podemos esperar na nossa vida milagres, nós não podemos esperar na nossa vida que Deus venha atender a nossa oração se a nossa vida não está dentro da palavra do Senhor. Em João ainda, no capítulo 14, no capítulo 15, já ainda, no verso 10, ele vai dizer o seguinte, ó, se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, o mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, o Pai permanece no seu amor. Veja que Jesus disse, para que a gente permaneça no amor dele, para que a gente possa usufruir, melhor dizendo aqui, para traduzir aqui, para que nós possamos usufruir do amor de Deus na nossa vida, experimentar o amor de Deus, é necessário que a gente guarde a sua palavra. Ninguém vai experimentar Deus, ninguém vai experimentar o amor de Deus, ninguém vai viver Deus se não guardar a sua palavra. Veja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor vai dizer no verso 14, ainda do capítulo 15, vai dizer, vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Veja que Jesus está dizendo, vocês vão ser meus amigos. Então Jesus está dizendo, vocês vão ser íntimos, vocês vão ser meus irmãos, eu vou estar com vocês todos os momentos. Mas há uma consequência para isso, ou melhor dizendo, uma causa para que haja essa consequência. É ser amigo do Senhor, é ser obediente à palavra do Senhor Jesus. Né? Então, quando um cristão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando alguém, se você vê que alguém vai para a igreja, aceita Jesus e a sua vida não muda, o problema não está na palavra de Deus. O problema é que para que a gente haja essa mudança, para que a gente sinta essa paz, para que a gente sinta esse amor do Senhor nos envolvendo, é necessário vivermos pela palavra de Deus. Caso contrário, nós estamos fora de qualquer plano de Deus, viu? Porque coloque isso na sua mente, que Deus tem compromisso com a sua palavra. Né? Muitas pessoas, e eu sempre falo isso, que muita gente está dizendo assim, ó, às vezes, fulano tem promessa de Deus. Né? Recentemente a gente viu um rapaz aqui na nossa cidade que se basearam nisso e morreu na cachaça. Por quê? Porque muita gente dizia para ele, não, ele tem promessa de Deus, ele vai ser um pregador, ele vai ser isso. Mas o que é que acontece? As pessoas se baseiam nisso e esquecem de obedecer a palavra. Deus tem compromisso de cumprir qualquer promessa que há sobre nós, mas se nós vivermos dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 9 ainda, dentro desse texto, a Bíblia vai dizer o seguinte. Glória a Deus. Versículo 9. Eis que eu farei dos das sinagogas de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Veja aqui no versículo 9. A Bíblia fala, lá e a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9, que nós, no 2, verso 9, louvado seja Deus, da igreja de Esmirna, o que nós vamos ver aqui na igreja de Filadélfia, que eram os falsos judeus, que eram aqueles que diziam judeus. E o que é que a igreja de Filadélfia sofria? A igreja de Filadélfia sofria muitas perseguições. Por quê? Porque muitos judeus incitavam a ira do governador contra a igreja, né? Mentindo, se corrompendo, por propina, concordavam com mentira, inventavam mentira, e a igreja de Filadélfia também estava sofrendo com esse modo. Né? Mas é natural, como eu já falei aqui, é natural a igreja ter que passar por isso quando ela vive a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas veja bem, diante disso, diante de toda essa perseguição, nós vemos uma promessa, mais uma promessa de Deus,
caído sobre aquela igreja que estava vivendo de acordo com a palavra. E a promessa de Deus era o seguinte, olha: eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. O que é que Deus está dizendo aqui? É que as pessoas iam adorar a igreja? É que as pessoas iam adorar os membros? Não, de forma nenhuma, porque somente Deus é adorado. O que é que o Senhor estava fazendo isso? É que aquele povo, aquele mesmo povo que estava perseguindo a igreja, que estava maltratando a igreja, era o mesmo povo que iria reconhecer que aquela igreja era do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas de que forma ele reconhecer? Poderia ser que passasse, pode ser que seja esse reconhecimento seja na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos zombam do Senhor hoje, muitos levantam-se contra a igreja, muitos perseguem a igreja, mas quando Jesus voltar com todo o seu poder, com a sua autoridade para buscar a igreja, para julgar o mundo, para castigar o mundo pelo seu pecado, as pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer: realmente esse povo pregava a verdade. Muitas pessoas que zombam hoje da igreja, que quando alguém está pregando, alguém está falando de Jesus, zombam, criticam, essas pessoas um dia vão reconhecer diante de Deus que realmente aquela igreja é do Senhor Jesus, né? Eu imagino agora muitos escribas, fariseus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Muitos ali, muitos que duvidaram da palavra do Senhor, vão estar diante do Senhor e vão dizer: realmente esse povo pregava a verdade da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Então veja bem, irmãos. Vamos lá ler aqui. Vamos ler um texto da Bíblia, João, 1 João, lá. 1 João, capítulo de número 3. Já passei aqui. 1 João 3, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 e 2, diz assim, ó. Encontraram aí? Glória a Deus. Diz assim, ó: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, mas agora somos filhos de Deus e ainda não manifesta o que havemos de ser. Veja bem agora o que ele vai dizer aqui, ó. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Veja o que o Senhor diz, que o grande amor de Deus tem concedido o Pai. Então nós somos chamados filhos de Deus. Ele diz: por isso o mundo não conhece. É por isso que o mundo nos rejeita. É por isso que o mundo às vezes não quer aceitar a igreja do Senhor. Porque nós somos filhos do Senhor. Ele diz: porque não conhece. Mas ele diz: mas quando o Senhor se manifestar, quando o Senhor vier, aí o mundo, aqueles que rejeitaram, grandes líderes da sociedade, grandes homens que fizeram histórias nesse mundo, vão reconhecer que a igreja do Senhor é a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que vale a pena, irmãos, vale a pena nós sermos fiéis à palavra de Deus. Vale a pena nós obedecermos ao Senhor Jesus. Vale a pena nós estarmos vivendo pelo Evangelho de Cristo. Porque, louvado seja Deus, o que nós temos visto hoje não é brincadeira. As pessoas estão brincando de crente. Mesmo na pandemia, mesmo numa época de tanto sofrimento, de tanta angústia, as pessoas não estão nem aí com o Evangelho, não estão nem aí com a voz de Deus, zombam da igreja, perseguem a igreja, né? A gente viu aí no carnaval bares abertos, casas de prostituição abertas, casas de show abertas, tanta coisa. E quem é que faz o que acontece? Quando fechar, lembra-se que fecha a igreja. Então é isso que faz. A igreja não sempre, pelo menos a maioria deles, sempre tiveram cuidado de estar seguindo todos os padrões de saúde, né, para que possa combater esse mal. Mas infelizmente a igreja tem sofrido. Por quê? Porque o mundo, ele sempre aproveita a oportunidade para perseguir a igreja. Mas isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Porque quando nós somos perseguidos por Jesus, quando nós somos perseguidos pelo mundo, isso é um sinal que nós estamos vivendo a palavra do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 2, para a gente voltar aqui. Hoje vai ser um pouquinho mais curto aqui o vídeo, mas louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 2,
verso 9. Glória a Deus. 9 e 10 que diz assim, ó. Mas vos sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vos que outro tempo não eras povos, mas agora sois povos de Deus. Não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Olha como Pedro ele começa escrevendo aqui no versículo 9. Diz assim, ó. Mas vós sois geração eleita, nós somos escolhidos de Deus. Ou seja, quando na Bíblia fala de geração eleita, o que é que nós estamos entendendo por isso aqui? Que nós já somos vencedores. Deus já nos escolheu e não há nada que possa, louvado seja o nome do Senhor, nos impedir de chegarmos a Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis tudo. Então nós somos o povo escolhido de Deus. Então quando nós voltamos aqui para o texto, lá do capítulo 9, nós vamos dizer que ele diz assim, ó, eis que farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Então o Senhor está dizendo, esses mesmos, em outras palavras, o que, é que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia? Esses mesmos que te perseguem hoje, esses mesmos que louvado seja Deus, que, vamos dizer assim, que estão te perseguindo, que estão caluniando, que estão querendo o teu mal, são os mesmos que vão reconhecer que Deus era com a igreja de Filadélfia, que aquela igreja era uma igreja de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma é com todo aquele que é perseguido. Um dia os homens vão reconhecer que esta igreja é uma igreja do Senhor Jesus. E isto é promessa do Senhor Jesus para nós. Diz assim, versículo 10. Porque guardaste a minha palavra da paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar o que habita na terra. Irmão, esse versículo aqui tem uma polêmica, né? Porque existe aquela questão dos pós e dos pré-tribulacionistas. Há uns que dizem que a igreja vai passar pela tribulação, há outros que não dizem. Eu não quero entrar aqui nesse tema porque ia se estender muito e a gente ia ter que buscar outros textos na Bíblia, né? Mas assim, eu quero o original da palavra, porque as pessoas falam da hora da tribulação, essa é a preposição da. Quando a gente vai para o original, que quer dizer ex, né? Quer dizer de dentro para fora ou de fora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, eu não vou dizer a você que esse versículo a gente pode se basear exatamente para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. Mas é um tema que eu não vou abordar muito hoje não. Eu já falei isso na igreja outro dia, a gente já deu um estudo sobre essa questão da igreja passar ou não passar pela grande tribulação. Quem sabe numa próxima, um momento mais oportuno a gente venha falar sobre isso. Mas qual é a nossa finalidade quando nós olhamos para esse texto? E que a gente falou já anteriormente, é que Deus sempre há de guardar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Deus sempre há de guardar a igreja do Senhor. Então, porque às vezes quando a gente parte para esse tema, né, de o crente vai ou não vai passar pela grande tribulação, é um tema bem polêmico, mas eu não vou discutir hoje. O que é que a igreja diz aqui? O que é que eu vejo muito que mas eu tenho medo de passar pela tribulação. Eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de passar fome. É isso que as pessoas pensam. Meus irmãos, a gente não está só. E a gente tem que entender que a Bíblia diz que Deus nos guardará. Seja a gente passar ou não, seja qual for o seu pensamento, seja se você for pré ou pós-tribulacionista, não sei. Mas, seja isso ou não, mas o que nós temos que entender, irmãos, dentro da palavra de Deus, é que Deus, louvado seja o nome do Senhor, sempre está pronto a guardar a sua igreja, a guardar nos momentos de dificuldades, a suprir a sua igreja. Então Deus, Ele nunca abandonou a sua igreja. Mas você
ao nosso lado, para nos dar forças para superar o momento, ou se não, para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Senhor. No capítulo em Apocalipse 12:6, 12:6, vamos lá voltar para Apocalipse 12:6, que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, e onde já tinha lugar preparado, veja bem, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Veja que aqui nós vemos a perseguição do anticristo à igreja. Quem é a mulher? Aí, se a gente fosse entrar aqui, seria um texto bom, né? Fazer para o pós ou pré-tribulacionista. Mas a gente não vai discutir, não. A mulher fugiu para o deserto. Veja bem, quem é a mulher? A igreja. Onde tinha lugar preparado por Deus. Veja que havia uma perseguição do anticristo. Mas o Senhor disse que a mulher foi lá para o deserto. E o que é que tinha? Um lugar preparado por Deus. Para quê? Para que a igreja do Senhor fosse guardada. Então Deus sempre está pronto a guardar aqueles que são seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso, glória a Deus por isso. Então, irmão, se a gente for ter que passar, eu tenho um pensamento já sobre isso, mas eu não vou dizer agora porque é muito polêmico. Não precisamos temer, porque Deus sempre estará conosco. Isso foi a promessa da igreja de Filadélfia, e isso é a promessa sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltamos lá para o texto, no capítulo 3. Então a igreja de Filadélfia, ela tinha essas características. Era uma igreja fiel, era uma igreja que guardou a palavra, era uma igreja que não negou o nome do Senhor Jesus, era uma igreja que permaneceu de pé diante das perseguições, e essa é a igreja que nós precisamos viver. Essa é a igreja que guarda, que mantém a fé, que não nega o nome de Jesus, que está sempre disposto a servir Jesus. E a servir, nem que seja com a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 nós vemos o seguinte: eis que vem, você demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja o que o Senhor diz: eis que venho sem demora, logo eu venho. Ele diz assim: guarda. Então Jesus está falando da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus todo o tempo, independente da situação. Porque embora aquela igreja estivesse sofrendo, o Senhor diz: eis que veio sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o Senhor está dizendo: cuidado para não se corromper. Em outras palavras, cuidado, guarde a palavra de Deus para não se corromper. E é muito fácil, entenda hoje. Eu queria frisar um pouco sobre isso. E entenda hoje, irmãos, qual é a estratégia que Satanás tem usado para destruir a igreja do século de hoje, do século atual. Satanás, principalmente quando nós olhamos para a igreja brasileira, nós não vemos Satanás perseguindo, nós não vemos Satanás matando crente, nós não vemos crente sendo enforcado, nós não vemos crente impedido de pregar a palavra, mas nós vemos crentes que estão se corrompendo com o mundo. E é isso que é isso a estratégia que Satanás viu, porque ele viu que se matasse a igreja não adiantava. E no século hoje, no século atual, o que é que nós estamos vendo? Apesar que existe muita perseguição aí em alguns países fora, mas quando nós tratamos o nosso país, nós vemos uma estratégia diabólica infiltrada dentro das igrejas e corrompendo a igreja. E a igreja, muitos líderes estão corrompidos por causa de cargos, por causa de dinheiro, e nós não podemos, a igreja do Senhor não pode se corromper com o mundo. Não é que você vai deixar de falar com a pessoa, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Que nós temos que guardar, se manter intacto. É a mesma coisa de você assim, ó, eu vou comprar um presente para alguém. E essa pessoa vem daqui um ano, mas eu quero comprar esse presente agora. Durante um ano eu preciso guardar aquele presente. Durante um ano eu preciso cuidar para que ele não caia, para que ele não quebre, para que ele não arranhe, para que ele não vire poeira. Então, da mesma forma é a nossa vida. Nós temos que nos manter intactos. Para quê? Para que o pecado não invada o nosso coração, para que a gente não se corrompa. E o que a gente está vendo hoje é muita gente. A igreja brasileira, ela não cresceu, ela inchou de pessoas. O que nós precisamos hoje é de arrependimento, de convenção dentro da igreja. Se a gente for pregar o evangelho dentro da igreja, muitas pessoas estão precisando se arrepender. Então nós precisamos manter a nossa fidelidade com Deus. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas 16, capítulo 16, do verso 10 ao 12,
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aqui, deixa eu dar uma olhada no comentário. A paz do Senhor, pastor Osias. Deus abençoe vocês aí com Guaretama. A paz do Senhor, Emily, Catiane. Deixa eu ver aqui quem mais. Irmã Rosiane, irmã Wanda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Irmã Ana Célia, lá de João Pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor, Lucas 16, capítulo 10 ao 12, que diz assim. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiaria as verdadeiras? Veja o que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo o seguinte, pois... Aí muita gente às vezes usa até para dízimo, né? Mas aqui não tem muito a ver com dinheiro. Não. A Bíblia diz, quem é fiel no mínimo? O que é que o Senhor está dizendo aqui? Ó? Se a gente vê o contexto, quem é fiel no mínimo, Deus está falando das coisas celestiais. Né? Jesus está falando das coisas celestiais. Se eu for fiel no mínimo, também no muito, o injusto no mínimo. Também o injusto, aí vai dizer no verso 11. Pois se nas riquezas injustas não fosse fiéis, o Senhor está dizendo aqui, se vocês não forem fiéis, em outras palavras, para a gente traduzir, se vocês não foram fiéis, louvado seja o nome do Senhor, aqui na terra, se vocês não foram fiéis com a riqueza que eu lhe dei, se vocês não foram honestos, como é que vocês querem agora receber a riqueza dos céus? É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que para que a gente possa receber a riqueza dos céus, a gente precisa ser fiel aqui na terra. Não se corromper, fazer os nossos negócios corretamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de nós, fidelidade, irmãos. Glória a Deus. Fidelidade. É isso que Deus há de cobrar um dia de nós e que tem cobrado da igreja hoje, é fidelidade. Se eu sou aqui, o Senhor diz assim aqui, ó, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Ou seja, se nós somos fiéis aqui a Deus, nós temos a capacidade, Deus há de nos dar mais, de nos abundar da sua graça ainda mais, para que um dia a gente receba as riquezas celestiais. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele diz, pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Qual é a verdadeira riqueza? Qual é a maior riqueza do mundo? É as riquezas celestiais, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós só seremos dignos de confiança, nós só seremos dignos do reino celestial se nós vivemos a palavra de Deus. Aleluia. Caso contrário, como o Senhor diz, guarde a sua coroa, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10, o verso 11, perdão, para aquela igreja, o Senhor vai dizer, eis que vem o Senhor embora. Então Deus está breve, então nós precisamos estar pronto, não nos corromper, ficar intacto. No verso 12, né, vai dizer, ao que vencer farei coluna do templo do meu Deus. A ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, o meu Deus, também o meu novo nome. Veja que o Senhor agora, nesse versículo número 12, encerrando esta carta, a igreja de Filadélfia, ele faz uma promessa. E a promessa é que aquele que guardar a palavra será coluna, ou seja, será um marco, será lembrado para sempre. Glória a Deus. E onde nós seremos lembrados? Onde nós viveremos para sempre? Na vida celestial. Né? O nome significaria que estaremos sob o governo de Deus. Nós participaremos do reino de Deus. Nós estaremos com Deus. Deus governará o mundo. Deus governará os céus. Deus governará a terra. A Bíblia diz que vi um novo céu, nova terra, tudo será mudado, o pecado já não existirá mais, Satanás e seus anjos serão presos eternamente, aqueles que fizeram a vontade de Satanás, aqueles que fizeram a vontade do anticristo, aqueles que viveram no pecado serão presos, sofrendo, mas aqueles que viveram com Cristo vão viver para sempre na eternidade da glória do nosso Senhor Jesus. Se nós realmente queremos viver esse momento, queremos viver essa eternidade com Cristo, devemos guardar a sua palavra. Que nós possamos ser como essa igreja de Filadélfia, que guardou a palavra do Senhor. Embora, mesmo fraquinho, mas nós precisamos pedir força. E saiba o que foi pregado, que foi nos ensinado por Deus nesta noite, é que Deus estará conosco em todos os momentos. Deus nunca abandonou você. Glória a Deus. Nós vamos passar por dificuldades desse mundo, mas na eternidade, tudo isso cessará. Estaremos com o Senhor para sempre. Né?
Hoje nós encerraremos, daremos por encerrado, e quando for quarta que vem, nós estamos falando da igreja de Laodiceia, né? O último período da igreja. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, que Deus possa abençoar, que essa palavra possa ter ido no teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com você através desta palavra nessa noite. Quero convidar minha esposa, Diaconisa Ruth, para fazer essa oração de encerramento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e bendizemos, meu Senhor da glória, o teu nome, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido. Meu Pai, pela tua misericórdia, Senhor, que tem sido grande, Senhor, sobre as nossas vidas. Meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de ministrar, Deus, a tua palavra aos corações necessitados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua nos fortalecendo, ó Deus, no teu evangelho santo e genuíno. Nos ajude, meu Senhor da glória, a cada momento, Senhor, a levar, Senhor Jesus, a nossa cruz, a negar, Senhor, a nós mesmos, Senhor, e a nos arrependermos, Senhor, dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos nos conformar, Senhor, com as coisas deste mundo, meu Pai, mas que nós venhamos buscar a santificação em Ti, Senhor, para purificar, Senhor, o nosso coração, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, nos ensine, Senhor, a ser, Senhor Jesus, testemunhos vivos, meu Senhor, da glória do Teu Evangelho Santo. Meu Pai, que o mundo venha ver, Senhor, a Tua glória, Senhor, no rosto da Tua igreja brilhar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, Senhor, para perto de Ti, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, salve almas para o Teu reino, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.